bem, pessoal? Bem-vindos aí ao canal do Professor Ferrari. E o vídeo de hoje, ele é apenas uma introdução, porque o pensamento desse cara, ele é extremamente complexo, né? Tem muita coisa para falar, então é um primeiro vídeo para a gente introduzir o pensamento de um dos filósofos mais famosos da história, chamado Friedrich Nietzsche, tá? Gente, assim, ó, claro que o primeiro de tudo, o Nietzsche, eu vou falar uma coisa, talvez as pessoas não gostem, né? O Nietzsche, ele tem mais fã-clube, tá? Do que necessariamente também um pensamento, assim. Ele é muito mais supervalorizado em muitas coisas, né? Ele guarda muito daquela coisa também do filósofo louco, né? Porque ele morre no hospício e tal. Mas, claro, o pensamento dele é importante, né? O pensamento dele ajuda a desmontar muita coisa. Ele vai ser também um profeta do positivismo, tá? No sentido de avisar, olha, gente, isso aí vai dar cagada, tá? Mas a gente tem que cuidar um pouco também assim com essa hipervalorização do pensamento nietzschiano, tá? Vamos com calma, assim. Muita gente falou o que ele falou já antes dele, né? Não que ele copiou, não é isso, mas é porque vamos lembrar que as ideias também elas são reapropriadas, ressignificadas, ele vai ser influenciado por muita gente, né? Ele vai ser influenciado por caras aí que a gente já viu, como o Schopenhauer, como o Kierkegaard, né? E outros, é claro, tá? Ele vai ser um cara que é muito influenciado, por exemplo, pelo Dostoiévski, né? Quando ele pega o Memórias do Subsolo, né? E ele lê o Memórias do Subsolo, ele fala assim, nossa, esse cara é o único cara que eu deixaria me analisar. Tipo, ele é muito impactado pelo Dostoiévski, pela literatura, né, do russo lá. Então, sabe, é porque o Nietzsche ele explode, né? Ele explode principalmente por causa dessa coisa de ter passado os últimos anos num sanatório. E tudo aponta que ele tenha tido esse surto psicótico, mas é porque ele também tinha a sífilis, né? Então, enfim, tá, gente? Mas mesmo assim, tá? A filosofia nietzschiana ela é importante porque ela vai impactar muito também em filósofos contemporâneos, né? Como o Michel Foucault, por exemplo, e em vários outros que vão abrir aí a porta da pós-modernidade, tá? E aí vai, certo? Só para a gente também fazer alguns ajustes, né? Que o pessoal, o Nietzsche, Ferrari, eu gosto do Nietzsche, assim, acho legal, mas tem outros que eu prefiro muito mais, assim, tá? Só para deixar algumas coisas claras, assim, tá? Então, olha só, gente, um ponto importante do Nietzsche, né, que ele vai se debruçar é sobre a seguinte pergunta: quem ou o que sou eu? Tá? Então, assim, ó, ele está preocupado com o ser humano, né? Como eu falei, ele não é o primeiro cara que vai fazer isso, tá? Vamos lembrar que o Kierkegaard já tem uma preocupação existencialista, né? Essa preocupação de quem ou o que sou eu é uma preocupação normal dentro do pensamento religioso, tá? O pai do Nietzsche era pastor luterano, o avô do Nietzsche era pastor luterano, o próprio Nietzsche ele é também um pastor luterano, né? Ele vai fazer a teologia. Depois ele vai para o ramo da filologia, né? Ele vai estudar a origem das palavras, ele é um filólogo do grego e do latim, um baita estudioso das palavras, né? Só que daí tem um cara chamado Karl Ritschl, o Ritschl, que fala pro Nietzsche, olha, Nietzsche, tu não vai ser um bom pastor, não vai ser um pastor muito legal, por motivos meio óbvios, né? Então segue teus estudos aí, cara, aí o Nietzsche vai, né, dar sequência aos seus estudos formais, tá? Mas o Nietzsche, ele é um teólogo também, então essa questão do estudo da própria existência, ele não é a novidade da filosofia, pelo contrário. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, lá em Agostinho, né? Confissões de Santo Agostinho, já era um próprio pensamento interno. Tá? Só que daí, o Nietzsche, muito influenciado pelo Schopenhauer, né? Ele aprofunda, tá, a questão do estudo da interpretação. Né? A ideia de que, olha, o mundo é interpretação. Não esqueça que esse também já vem lá do Kant, né? A Revolução Copernicana. Deu o Nietzsche como um bom filólogo, aí no que ele aprofunda, ele vai dizer, olha, nós expressamos o nosso mundo pela nossa linguagem. Tá? O nosso mundo é aquilo que nós conseguimos falar. Né? Imagine, por exemplo, que você tem um amigo ou uma amiga, né, que foi visitar as pirâmides do Egito. Né? Aí, nossa, passeou pelo Nilo, viu o pôr do sol nas pirâmides. Imagine toda a miríade de cores, né? A beleza daquilo, ver o pôr do sol, as estrelas, o deserto à noite, tudo lindo, né? Nossa, veja.
Olha, como faltam palavras, aí você vai lá conversar com esse seu amigo, sua amiga. Ah, me conta, e aí, como é que foi o passeio nas pirâmides? Me conta como é que é aquilo. Pô, massa. Estão vendo? As palavras descrevem o mundo, né? Olha, o nosso mundo é a nossa linguagem, porque tudo é interpretação. Aí o que o Nietzsche vai afirmar? Olha, a filosofia ocidental, a filosofia toda, desde Sócrates, Platão e Aristóteles, ou como ele mesmo diz, e aí eu gosto dele porque ele olha, a farsa socrático-platônica aristotélica, né? Ele pega pesadão assim, ele vai dizer, olha, a ciência como um todo, ele vai dizer essa ciência do século XIX, o Nietzsche ele vai morrer bem na entrada do século XX, né? Então ele está falando no final do século XIX, tá? Na segunda metade do século XIX. Ela construiu um sistema de linguagens que acha que construiu o mundo todo. Ele fala, porque construiu todo um sistema científico, um sistema de línguas, e fala assim, olha, isso aqui é assim, assim, assado, e todos nós, junto com a ciência, nós achamos, diz o Nietzsche, que nós achamos que controlamos aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sente. Lembra do Schopenhauer também? Olha, a gente acha que a gente controla isso aqui, ó. A gente acha que a gente controla esse fogo, a gente não controla nada. Tá? Então existe um mundo real, o Nietzsche vai dizer, muito mais desenvolvido, muito maior, tá? Muito além disso tudo aqui, só que ele é real, ele não é metafísico. Tá? E aí, essa realidade que a ciência construiu e que as nossas palavras constroem, ela amacia esse impacto. Tá? Só que então, esse mundo que a ciência construiu e que as nossas palavras construíram e a gente interpreta e percebe, ele é só uma casquinha. Mas ele não é nada. Ele é nihil. Ó, o nihilismo. Tá? Ele não é nada. Nihil. Nihil é nada em grego. Né? Ó, não é nada demais. Nada demais. Tá vendo? Nihil, nada. O nihilismo. Esse mundo não é nada, o Nietzsche vai dizer. Por exemplo, vocês sabem que existem milhões de sons que nosso ouvido não capta, né? Por isso que os cachorros, por exemplo, ouvem e outros que nem mesmo os cachorros ouvem. Existem milhares de cores que os nossos olhos não captam. Isso é um exemplo. Tá? Isso é um exemplo. Nossos olhos e ouvidos não captam toda a realidade existente no mundo, gente. Tá? Quantos odores que os nossos narizes não captam? Estão entendendo? Tá? Então, como que nós achamos que nós realmente vemos e sentimos tudo que está à nossa volta? Esse mundo, ele é muito mais rico, não só o mundo das sensações, mas todo o resto, do que ele realmente se apresenta a nós. Então o Nietzsche vai dizer que mesmo a filosofia do século XIX, porque daí então na segunda metade do século XIX, né, já o próprio positivismo, aquela coisa toda, o Nietzsche vai dizer, essa filosofia não é nada, essa filosofia é nihil, ela é pobre, e ela diz que ela é tudo. Ó, estão vendo? Ela diz que ela é tudo. Vem mais um crítico do Hegel aí. O Hegel vai tomando porra. O Nietzsche ele até gosta de algumas coisas do Hegel, mas também ele vai dando outras porradas no Hegel depois. Tá? Ele fala assim, não, para. Né? Até o Marx vai entrar no saco de porrada do Nietzsche, porque ele diz assim, peraí, como que um regime, como que um governo... o Nietzsche vai distribuir, vai ligar a metralhadora giratória. Tá entendendo? Porque ele vai dizer, então, como que eu posso perceber esse mundo? Eu tenho que aumentar cada vez mais a minha subjetividade e a subjetividade do mundo, porque só esse discurso racional da ciência não basta. Ó, mais um que critica a razão. Schopenhauer criticava a razão, porque ele disse que a vontade independe da razão. Kierkegaard criticava a razão. Kant era racional demais. Lembram? Ele era racional demais, embora que ele dissesse que houvesse um espacinho que a razão não alcançasse. O Kant ele recoloca a metafísica. Lembram? O Kant ele recoloca a metafísica no lugar das coisas. Vamos seguir a linha da lemoada aí. Tá? Nem vou lá para os franceses, que os franceses eram os racionalistas da coisa toda. Tá? Os ingleses eles negam a razão e dizem que só tem esse mundo aqui. Tá? Os empiristas. O Kant ele recoloca a coisa nos eixos. Certo? Aí Nietzsche vai dizer, a razão não basta, a razão é nihil, é só a casquinha.
aumenta a subjetividade. Tá? Eu tenho que obedecer os meus impulsos e os impulsos. Olha o Schopenhauer aí. Né? Então o Schopenhauer vai dizer, olha gente, peraí, a gente tem esse fogo, o Nietzsche vai dizer, bota a lenha, velho. Bota a lenha. A gente tem que ter um espírito livre. Ó, só que o Schopenhauer dizia o quê? Só que pera, isso é ruim. O Nietzsche vai dizer não. Crie a si mesmo. Tá? Crie, seja livre. Né? Porque quando a gente cria a si mesmo e libera esses impulsos, existem as múltiplas possibilidades para se viver na total liberdade. Tá? Ferrari, o Nietzsche está se referindo à moral? Ao que o Nietzsche está se referindo? Isso é muito mais complexo para caber nesse vídeo. Tá? Por isso que eu falei, isso é só uma introdução. Né? O Nietzsche ele vai dizer o seguinte, olha, a pessoa para ser livre, efetivamente, ela tem que viver numa intensa e constante problematização. Ela tem que estar questionando a tudo, a todos os momentos. Tá? Só que daí qual é o problema? Isso só os fortes conseguem. Tá? Mas não é o forte físico, né? Daí quando a gente pensa no forte do Nietzsche, a gente pensa aquele cara que é forte, né? Aí a gente já vê como que os nazistas eles vão se apropriar de forma errada do pensamento nietzschiano, vão perverter o pensamento. Não é o forte, a raça forte, não. É o forte do homem que supera a si próprio, não é superar os outros. Tá? Porque ele tem que ser forte, porque se o mundo tem que ser constantemente problematizado, tudo tem que ser constantemente problematizado, eu não posso ter certeza nenhuma. Kierkegaard, Ferrari? Não. Porque lá eu vivo na angústia, aqui eu vivo na liberdade. O Kierkegaard não tem a liberdade, o Kierkegaard tem o peso das escolhas. Aqui eu não tenho mais o peso. Essa angústia fica para trás em Nietzsche. No Kierkegaard eu convivo com isso. Aqui não. Tá? Porque quando eu estou constantemente questionando a tudo, eu vivo sem as certezas. E eu me livro disso tudo. As correntes ficam para trás, tudo fica para trás. Eu viro o quê? Das Übermensch. Né? O homem além homem. O tal super-homem, né? Essa tradução não cabe. O homem além homem. Tá? Mais ou menos por aí. Em outros vídeos a gente vai voltar a aprofundar esses conceitos do Nietzsche, como eu falei, é um risco de fósforo aí para a gente começar a pensar algumas coisas do Nietzsche. Só que bastante gente pediu o Nietzsche e eu queria dar uma aguadinha para vocês, tá? É isso aí. Então, Ferrari, eu quero saber mais do Nietzsche, eu tô curioso. Curta o canal, liga o sininho lá, tá? E vamos com calma que daqui a um dia vem mais, tá bom? Gente, até a próxima e a gente vai se falando. Beijão para vocês.